e algumas soluções. Muito bem. Boa tarde a todos, então sejam bem-vindos ao nosso encontro síncrono. E por falar em polêmicas, é o seguinte, não sei se vocês estão acompanhando, mas aparentemente Google, que está nos espionando agora, parece que está tendo um conflito com a universidade, tá, em relação a essa parceria gratuita do pacote, né, que ela oferece. Então, desde do Drive em si, da questão que, não sei para aluno, tá, mas pelo menos para professor até então, era um espaço ilimitado, então um espaço limitado no Drive, que é muito prático, tá? Eu confesso que antes eu tinha o Dropbox também, que acabou me dando um espaço de armazenamento incrível, mas também foi um período de tempo, e isso expirou, eu tive que me virar e acabei adaptando ao Drive. O meu favorito até hoje, você já largou mão mesmo, então eu posso falar. Então, o meu favorito até hoje ainda continua sendo Dropbox, tá? Mas esse tipo de serviço, tipo de pacote, pago à parte, né, gera um custo. Então, se você tem uma solução que é gratuita de certa forma, acaba compensando, tá? Então, nesse caso, eu acabei migrando para o Drive. Até hoje tem algumas coisas que eu ainda apanho, mas muitos pacotes eu acabei adaptando até nossa própria planilha, entre outras coisas, utilizando Google Docs, etc. Então acabou sendo muito prático. Mas o drama geral tá, é que essa parceria está encerrando, e com isso não é que vai deixar de existir, mas vão cortar absurdamente esse espaço de armazenamento. Então, tanto para alunos quanto para professores. Então, no geral, tá? E isso vai ter um impacto muito grande. Eu posso dizer por mim mesmo, tá? Eu posso estar enganado dos números, tá? Mas se eu não me engano, aluno vai ter direito até 1 GB e professor vai ter direito até 5 GB, coisa assim, tá? Eu hoje deve estar girando aí uns 250, uns 300 gigas que eu tenho hoje, tá? Então Não, ridículo, ridículo. E o pior é que se vocês fizerem uma conta pessoal, vocês têm direito a 12, se eu não me engano, 12 ou 15. Pronto, 15. Ridículo, sabe? Ridículo. Então, não entendo, tá? Não adianta me perguntar, assim, tô junto com vocês. Eu não entendo essa lógica, assim, sendo bastante maldoso, tá? Aí é fofoca, tá? Mas só, sim, sendo bastante maldoso. Para mim, a única lógica, o único sentido em cortar tanto assim esse espaço de armazenamento, ainda mais considerando que se você fizer um pessoal por fora, você consegue um espaço ainda maior, 15 vezes mais, leva a crer que eles querem que você realmente desista. Então, tipo, eles querem abrir mão dessas contas acadêmicas para não se estressar mais com isso, mas também aparentemente não querem gerar esse impacto negativo de falar, olha, não queremos mais dar suporte para o Google Acadêmico, tá? Mas, como eu disse, não faz muito sentido ele oferecer 1 GB para uma conta acadêmica e 15 gigas para uma conta pessoal, sabe? Não cabe na minha cabeça. Além de outras limitações, tá? Eu mesmo tenho muita dor de cabeça quando eu uso o meu e-mail da UFC e eu não tenho acesso a alguns serviços, enfim, é bastante conturbado, mas enfim, não sei como que vai ser isso, tá? Por que eu estou comentando isso? Porque o prazo, se eu não me engano, é até julho do ano que vem, julho de 2022. Pois é. E aí o Mike pegou o ponto-chave. O ponto-chave para a gente a curto prazo, então quer dizer, esse serviço vai se encerrar, se eu não me engano, julho de 2022, coisa que para nós já estaria mais do que suficiente, porque o semestre já teria acabado, mas as gravações estão comprometidas. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, que eu estou gravando o nosso encontro e depois vou compartilhar para vocês, vai se encerrar no começo de janeiro, tá? E aí é o que o negócio pega, porque nessa alternativa que temos hoje, tá? Então, nesse modelo que utilizamos hoje, não vai funcionar.
E aí a gente vai ter que migrar, tá? Então, assim, por bem ou por mal, usar soluções alternativas. Tem outras, lógico que tem o solar, sim, exatamente, tem o solar. E entre outras também, tá? De armazenamento, sei lá, acho que vou pular para o OneDrive, enfim, aceito sugestões, já que eu pago o pacote Office de todo jeito, então, enfim, mais um serviço, mas é um saco, sabe? Ficar transferindo tudo de novo. Enfim, mas aí são dramas meus, eu me viro. O que eu gostaria de compartilhar só com vocês é justamente essa questão da gravação das aulas, tá? Isso é necessário e vou ter que resolver, tá? Então, eu acredito que eu vou criar uma enquete no Discord, mais uma vez, perguntar a opinião de vocês, mas basicamente, tá? O Meet, sem a opção de gravar, ele perde sentido. Então, assim, ele é uma ferramenta interessante, ele dá espaço para o chat, para vídeo, para áudio, enfim, compartilhar a apresentação, mas se não puder gravar, perde o propósito, até porque eu sei que não são todos que conseguem acompanhar o encontro de forma síncrona, e se faz necessário, né, principalmente nesse momento que a gente está passando, compartilhar isso com os demais. Então, se ele não grava, não vai funcionar, tá? Você fala, mas pode usar outras ferramentas de terceiros para você gravar. Aí o negócio começa a ficar muito burocrático, né? Então, assim, vamos testar. Eu diria que o concorrente direto aí que permite isso é o Solar, tá? Então, a princípio a gente migraria para o Solar. Mas enfim, depois eu penso em jogar a enquete no Discord e escutar um pouquinho de vocês, tá? Sugestões, ver como que a gente poderia fazer isso. Mas enfim, fica aí o drama atual, né, que estamos passando e procurar soluções. E para quem hoje arrepia no armazenamento, estamos juntos, tá? Então temos que pensar em outros lugares para migrar. Estamos sendo postos para fora, né? Então temos que fazer nossa mudança. Muito bem, vamos seguir. Deixa eu voltar rapidinho. Lembrando, tá? Retomando. Então, na semana passada, quarta, quinta e sexta, tivemos, não sei se vocês conseguiram participar, tá? Mas tivemos os encontros universitários, e com isso eu acabei dedicando a minha atenção para outras coisas e não dei uma atenção, logicamente que eu dei atenção, mas não dei uma atenção tão grande ao Discord e nossas próprias aulas. E eu sei que concluímos essa primeira etapa da atividade, que é composta por duas, tá? Lembrando que são notas separadas e avaliações separadas. Eu vou retomar já já, vou explicar, mas só relembrando, então, a primeira etapa já foi concluída e agora estamos avançando para a segunda. Segunda, que eu vejo ainda dúvidas, tá? Então, algumas pessoas ainda não sabem muito bem como proceder e algumas sabem, mas ainda assim tem uma certa insegurança, tipo, o que eu estou fazendo está correto, é um trabalho que tem qualidade, minha primeira etapa não ficou muito boa, isso vai afetar minha segunda etapa, e aí, enfim, voltamos a esse encontro síncrono para tentar tirar essas e outras dúvidas, tá? Então, vou comentar um pouco do processo em si, da parte de execução, mas também aproveitar para esclarecer a questão de avaliação da estrutura, enfim, de todas essas coisas que também é importante, eu sei que também interessa muito a vocês em relação a isso. Muito bem. Então, relembrando a atividade como um todo, tá? Então, a atividade como um todo, ela é dividida em duas partes. Ela trabalha essa figura humana, a parte de rostos, e ela é estruturada da seguinte forma: temos 4 opções de imagens, então 4 fotos de rosto. Então, as opções, tá? De 1 a 4. Então, 1, 2, 3 e 4. Cada uma dessas fotos, a pessoa pode escolher, lembrando, escolhe apenas uma, e nessa escolha tem que trabalhar a mesma para as duas etapas, onde a etapa 1 consiste na estrutura, ou seja, aquela parte do esboço que vocês fizeram, a line art desse desenho, então esse contorno, essa base, onde poderiam ter elementos, poderia, quer dizer, que não é obrigado, mas poderia ter elementos acessórios como marcações de luz, sombra, etc. Algumas partes, inclusive, ficar
pendentes para essa segunda etapa, ou seja, o acabamento do olho, o acabamento como um todo, tá? O acabamento como um todo é a segunda etapa, mas é coisas mais específicas. Não fiz as linhas de textura da boca, por exemplo. Ok. Não fiz os cílios, não fiz alguma linha de expressão. Então, coisas como eu que tenho uma experiência maior, sei que quando vou fazer o acabamento do rosto, por exemplo, eu vou perder muitos detalhes. Vou dar um exemplo bem pontual, tá? Então, esse aqui. Não faz sentido nenhum, mesmo que seja uma line art, vocês fazerem fio por fio da barba, do bigode, sabe? É só perder tempo, não faz sentido. Até porque, mesmo na etapa de acabamento, você não faz dessa forma, você não faz fio por fio, tá? Então, não faz sentido. Cabelo, mesma coisa, até inclusive reforçando. A prioridade é o rosto. Então, lógico, se vocês também quiserem fazer o cabelo, por exemplo, ajuda, então com certeza ajuda, principalmente para quem cabelo mais cheio, cabelo mais comprido e vai contrastar também no rosto, ok. Mas como eu disse, a prioridade é o rosto, então sempre o foco no rosto, tá? Esse cabelo, na verdade, ele é mais preenchido de preto, tá? Não tem grandes nuances, mas esse segundo, por exemplo, eu sei, ele é bastante desafiador, tá? Até porque é um cabelo claro e não bastasse isso, ele ainda é cheio de texturas, né? Então ele é sim complicado. Já o 1 e o 3, tá? Eles são mais preenchimento. Então, assim, leva tempo, lógico que leva tempo, mas não é nada que você tem que prestar muita atenção, muita paciência para fazer, a não ser realmente preenchimento em si. Nesse caso aqui da barba, a barba já é mais complicada, tá? Mesmo porque a barba ela já está integrada no rosto. Então, o cabelo às vezes é algo que fica à parte, mas a barba ela está contemplando essa toda uma região do rosto, né? Que ao não fazer essa barba, você compromete o acabamento, tá? Então, nesse caso, eu diria que não se preocupe tanto com o cabelo, mas a barba, sim. Nesse caso, a barba é interessante fazer, tá? Então, mesmo porque, como eu disse, é uma barba mais de preenchimento, não vem tanto detalhe, tá? Eu diria que tem barbas mais complicadas, quando tem alguns fios brancos e integra, tá? Fica aquela coisa mais mesclada, acaba sendo mais difícil, mas essa barba que é relativamente cheia e mais escura. Assim, lógico, tem os fios aqui no rosto que acaba sendo difícil, mas também não é nada de outro mundo, tá? Como eu disse, cada uma delas acabou se equilibrando. Então, se essa tem esse desafio, a outra tem também o desafio, e assim por diante, cada uma delas acaba tendo um fator que é mais fácil, mas também tem essa outra parte que acaba sendo mais desafiador em relação ao acabamento. E aí, logicamente, tá a opção 4, ela acaba tendo mais elementos de desafio. Eu diria até que o desafio maior é você conseguir fazer uma boa estrutura, até porque isso vai ser o ponto-chave. E no acabamento, para dizer que essa também não é só difícil, a vantagem que eu vejo no acabamento dessa é que se você, porventura, acabar deixando algumas áreas marcadas, acaba sendo mais fácil de você disfarçar isso, até porque é uma pele bastante enrugada, então com muitos detalhes, e com isso acaba meio que camuflando certas falhas que podem vir a ocorrer, ou mesmo se você quiser realizar alguma correção, acaba sendo muito mais simples, coisa que, por exemplo, na opção 1, se você identificou que errou alguma parte do rosto e precisou apagar, a chance dessa parte que você apagou ficar marcada na folha é muito grande. E isso assim, isso acontece com todos, tá? Mas como essa primeira tem esse rosto mais limpo, mais liso, é difícil esconder isso. Então vai ficar ali na folha e dificilmente você vai conseguir esconder isso para as pessoas não identificarem. Já o último, como eu disse, por ter essa quantidade maior de detalhes, é algo muito enrugado, com marcas, etc., muito simples, tá? Se você errar no rosto, principalmente em algumas áreas mais carregadas, testa, essa parte aqui embaixo do olho, é como se a pessoa nem percebesse. Você vai lá, corrige, apaga, pode apagar a área toda, inclusive, e depois refazer.
tem que ter um olhar já mais clínico para você identificar essa falha. Então, realmente, cada um tem seu pró e contra, tá? Inclusive essa, que eu sei que o desafio é maior, não vou mentir, mas tem suas vantagens também, tá? Não dá para dizer que ela também só tem desvantagens. Não é bem assim. Certo? Das duas metades, então, a primeira etapa de estrutura, essa já concluímos, tá? Já foi entregue, não tem muito que ficar se lamentando, mas enfim, a ideia, tanto da primeira etapa quanto da segunda, é justamente tentar se aproximar ao máximo da imagem de referência, tá? A imagem de referência é o gabarito, e a parte da estrutura e acabamento são avaliadas de forma separada, ou seja, a primeira parte, e nisso, tá, eu vou falar assim, entre aspas, eu vou explicar o porquê. Em teoria, a primeira etapa não influencia a segunda e vice-versa em relação à nota. Porém, e aí tem um porém, é importante explicar o porém, tá? Não tem como garantir isso 100%. Por quê? Tudo vai depender do desenho de vocês, tá? Isso parece bastante óbvio, mas eu vou tentar explicar. Se vocês entregaram a etapa 1, tá? A etapa 1, um desenho mais cartoonizado e com menos detalhes, então é aparentemente bastante óbvio que isso vai comprometer a nota da primeira parte da estrutura, que sim, deveria ser mais puxada para o realismo em relação não ao traço em si, mas à quantidade da linha em si, da fidelidade da imagem, tá? E isso que eu falo que, apesar de serem avaliações diferentes, vai ter impacto sim na segunda etapa. Por quê? Porque isso vai comprometer a quantidade de elementos que tem na imagem. Então, falando é um pouco mais complicado, tá? Mas deixa eu pegar alguma imagem aqui específica. Vou pegar essa, como ela tem mais detalhes, acho que vai ficar um pouco mais fácil de compreender. Muito bem, ou seja, como eu disse, essa imagem ela é bastante carregada, ela tem muitos detalhes. Por consequência, e aí nisso fica uma ressalva, tá, em relação à primeira parte, ou seja, na primeira parte da estrutura, vocês não eram obrigados, por exemplo, a fazer todas as linhas de expressão, todas essas manchas que ele tem na pele, aqui em cima, na testa, na cabeça. Então, não era obrigado a detalhar todo pedacinho da imagem, tá? Então, não é essa a ideia da estrutura. No acabamento, sim. Mas o que acontece? Ao não fazer alguns elementos da estrutura, e aí depois, por consequência, você acabar também eliminando isso no acabamento, vai sim comprometer a nota. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: na primeira etapa, tem uma tolerância maior em relação a essa parte do acabamento em si. Vou dar um outro exemplo. Então, pega essa boca, por exemplo. Essa boca em específico, se vocês não fizeram as linhas da textura, dessa parte do lábio, ok. Até se vocês não delinearam os dentes também, ok também. O importante é saber onde está a boca e o formato da boca, onde está o nariz e o formato de nariz, onde estão os olhos e o formato de olho. Mas se vocês não fizeram exatamente o cílio, se vocês não fizeram exatamente a textura dos lábios, se vocês não preencheram necessariamente toda as sobrancelhas e assim por diante, não é algo fundamental, tá? O importante é assim, você saber o posicionamento e o formato. Se você tiver essa quantidade de informação, ok, mesmo porque todo o resto dá para fazer depois na segunda etapa do acabamento. Voltando à parte de que acaba influenciando, infelizmente. Se vocês comprometeram, tá? Se vocês comprometeram essa parte da estrutura no ponto que vai chegar na parte 2 e vocês não vão ter o que detalhar, porque simplesmente vocês não desenharam, vou dar um exemplo bastante agressivo, tá? Mas para vocês entenderem. Eu não desenho à mão, ficou faltando a mão. Ah, o professor falou que a prioridade é o rosto, eu ignorei a mão, ignorei completamente. Então, assim, ok, isso entra numa linha tênue, tá? A preferência é o rosto, mas, pô, não custava fazer pelo menos a estrutura mais simplificada da mão, e até depois, na segunda parte, só um minutinho, Isabel.
Aí a segunda parte não vai ter como detalhar essa mão, porque a mão não existe no desenho. Então, isso vai ficar faltando. Eu posso agregar coisas, como por exemplo, a minha primeira etapa eu só fiz o formato da boca, mas aí na segunda etapa eu vou justamente trabalhar essa textura dos lábios. Ok, sem problema. Até inclusive é esperado isso. Então, deixa eu te ouvir. Vamos lá, Isabelle, deixa eu ouvir, que de repente eu complemento aí explicando. Sobre esse negócio da mão. Para mim ficou muito estranho, porque, enfim, né, dificuldade de desenhar a mão. E aí, ao invés de fazer a forma simplificada da mão, eu acabei meio que imaginando onde é que terminaria o pescoço. Tem algum problema se eu tiver tipo, só feito ali o pescoço no lugar da mão? É, o que eu estava comentando, né? Fica faltando elementos. Assim, não vou me contradizer. A prioridade é o rosto, tá? Mas se você começar a comprometer essa quantidade de elementos, e nesse caso eu entendi tua dificuldade, tá? Mas em teoria, num desenho de observação, é esperado que você faça, mesmo que você faça só um contorno, tá? Mas é esperado que você faça a mão ali do que imaginar um pescoço, porque tudo em observação, o imaginar é sempre uma chance de dar errado. É assim, por mais que você seja ali fiel à silhueta, enfim, mas você ficar imaginando como que são as coisas, ao invés de simplesmente desenhar como elas realmente estão, compromete. E nisso que eu digo, até caso da mão, ok, acaba sendo um elemento acessório, mas no rosto, por exemplo, se vocês deixarem de acompanhar a estrutura do rosto em si, você simplesmente, mas eu sei como que é um formato de olho, e nisso você acaba fazendo de imaginação ao invés da parte de observação, isso vai comprometer, e é o que eu sempre digo, a gente acaba fazendo isso de uma forma inconsciente, tá? Então tomem cuidado, isso vale para as duas etapas, tá? Tanto da parte da estrutura, assim como também do acabamento. Então chega uma hora no acabamento que a gente está fazendo o rosto, toda essa lateral do rosto tá bem parecida, então você vai fazendo, e chega uma hora que você meio que ignora, tipo, deixa para lá a foto, eu só vou seguir aqui o acabamento, seja manual ou digital, você vai fazendo o acabamento padrão. E depois que você compara, você vê, pô, não tá exatamente igual, né? Mas ficou legal. Então, esse ficou legal que é sempre perigoso, tá? Porque assim, qual que é o critério de avaliação? Está parecido com a foto? Eu não estou analisando um desenho separado, tá? E isso eu sei que dá abertura para várias discussões, a gente poderia discutir o critério de avaliação como um todo, mas voltando, para o meu caso, acaba sendo mais fácil avaliar na seguinte forma: está próximo da imagem de referência? Sim. Então, ok, nota alta. Não está, nota baixa. Mas aí tem as nuances. O porquê que está, o porquê que não está, como foi feito e assim por diante. Então, tanto na estrutura quanto acabamento, sempre o gabarito de respostas é a imagem de referência. Então, assim, não pirem. Não adianta fazer uma luz e sombra excelente, tá? Excepcional, mas que foge completamente da imagem de referência. E aí vem a discussão maior, tá? Mas não está trabalhando desenho? Está. Mas se eu começar a dar esse tipo de abertura para essa atividade em específica, o negócio meio que perde o controle. Então, assim, é difícil saber se vocês executaram aquilo de uma forma consciente ou se foi consequência. Então, às vezes, vocês fizeram e ficou legal, analisando como um desenho separado ficou muito legal, mas foge da imagem de referência. Então, o que vocês pecaram aí? Justamente tentar equilibrar, adequar esses valores tonais baseado numa referência. Então, ele, como desenho isolado, pode até funcionar, mas ele perde justamente nesse comparativo com a referência. E aí o que acaba afetando? Isso tanto da parte de estrutura quanto acabamento, tá? Isso, mesma regra. O que vale é que vocês estão exercendo um desenho de memória, que é legal, é importante, mas a gente vai priorizar isso para outras etapas, não para essa atividade específica, tá? Essa atividade específica, por enquanto, a gente desliga o cérebro e simplesmente copia. Então é copiar o que está ali. Assim, isso é chato, pô, isso é tedioso. Eu entendo, mas por enquanto
é o que estamos fazendo. Então, basicamente, pega esse é igual a esse. Então, eu sou uma máquina de copiar. Então, simplesmente estou copiando um no outro. Diga, Rafaela. Oi, professor, desculpa, quando o senhor estava falando, me chamando aqui no trabalho, essa parte da mão que o senhor falou, Uhum. nessa segunda etapa agora, que é para entregar a quinta, vai ter que sombrear a mão também? Ou só a estrutura dela que a gente fez na primeira etapa pode deixar? Vamos lá, voltando. Prioridade é rosto, tá? Prioridade é rosto. Então, deixa eu ver aqui, eu não lembro. Então, essa 2, tá? Pô, é só a 2 mesmo. Então, pronto, só a 2 tem a dedita a mão. Então, eu vou depois, Mike, fica aí a lição de casa, a gente arrumar uma sem mão. Coloca uma maneta aí. A prioridade é o rosto, tá? Então, é assim, vale a regra máxima. Então, vocês vão dedicar ao rosto. Caso dê tempo, ou para, o meu desenho ficou estranho, por exemplo, ficou toda essa parte sombreada e esse preenchimento da mão em branco. Eu achei muito estranho e fiz, por exemplo, só um cinza base. Cinza base só para não contrastar, mas, pô, não fiz a volumetria dos dedos, aquela coisa toda. Não fiz. Ignorei. Vou perder nota em relação. Não, não vai perder nota. Mesma coisa. Essa área do cabelo. Pô, eu não texturizei o cabelo, de repente, mesma coisa. Eu achei estranho deixar ele totalmente em branco. Eu só dei uma sombreada leve ali, só fiz um cinza clarinho, fiz até um pouco da volumetria, mas não detalhei muito. Vou perder nota? Não. Prioridade é rosto. Eu quis fazer, eu quis treinar. Então eu fiz o cabelo, detalhei, e pô, no final eu vi que ficou errado. Eu vou perder nota? Não, não vai perder nota. Então é assim, vamos tentar encarar dessa forma. Não tem o que perder, tá? Então é assim, sugestão. Façam. Façam nem que seja para treinar. Então, tentem fazer o cabelo. Esse cabelo é bem difícil. Então, esse cabelo é bem difícil a parte da textura, tá? A volumetria dele é simples, mas a textura é difícil. Leva tempo, enfim. Regra. Terminei o rosto, e aí nisso, assim, lembrem, prioridade é rosto. Então, terminou o rosto tem qualidade, beleza. Tá com tempo sobrando a gente nunca tá, né? Mas assim, está com tempo ainda para tentar fazer outras partes, legal. Então, pode complementar a mão, pode complementar o cabelo para treinar, O tá? pescoço também, né? A mesma coisa da mão? Pescoço também. Pescoço, por mais que ele seja continuidade do rosto, tá? Vale a mesma regra. Então, vamos estabelecer até para não dizer, desdizer depois, né? A área do rosto, prioridade. Prioridade, então, o que eu falo, tá? Até eu falei da estrutura. Não façam um rosto voando, né? Um rosto fantasmagórico. Então, provavelmente vocês vão ter a estrutura do pescoço, estrutura da roupa. Pô, a camiseta dela é preta, também não existe tanto assim de preencher, mas é acabamento rápido, tá? Não percam muito tempo com isso. Prioridade rosto. Então, eu prefiro que vocês detalhem mais a boca, que vocês detalhem mais o olho, do que ficar perdendo um tempão ali fazendo a mão, um tempão ali fazendo o pescoço. Quem quer treinar, eu particularmente acho legal, porque, por exemplo, o pescoço em si, ele tem essa transição de claro e escuro, então essas nuances, até as linhas de expressão, são coisas muito legais para treinar. Mas se eu errar, não sei o que, isso vai comprometer minha nota? Não, eu acho que é legal para o treino, mas não vai comprometer a nota de vocês. Mas o inverso é verdadeiro também. Pô, perdi um tempão, fiz um pescoço ali excelente e acabou ficando faltando umas partes do rosto. Não façam isso, tá? A prioridade é rosto. Detalhem o rosto. Então, façam um bom acabamento no rosto. Caso queiram dar continuidade, cabelo, mão, pescoço, roupa, etc., ok, mas prioridade é rosto. Nesse caso, volto a Obrigada, dizer, professor. opção por nada. Opção 3. Barba é necessária, tá? Barba é necessário. Nesse caso, pô, professor, não sabia, peguei a opção 3, posso mudar? Seja qual for a opção, tá? Se vocês fizeram 1, 2, 3 ou 4, a parte de mudar vai comprometer, tá? Primeiro, vocês vão ter que fazer toda uma outra estrutura. Isso gera tempo. O tempo de estrutura ele não foi à toa muito maior de acabamento, porque leva tempo para corrigir se a estrutura está correta. É o que eu falo desde o início, tá? Um bom acabamento não corrige a estrutura.
Não que uma boa estrutura não requer acabamento, mas um bom acabamento não vai corrigir a estrutura. Se o desenho está desproporcional, se o desenho não ficou legal, se não ficou parecido, não é o acabamento que vai salvar. Ele pode até disfarçar um pouquinho, mas não é isso que vai salvar, tá? Como eu disse, são avaliações diferentes. Pô, minha estrutura não ficou legal, não sei o quê, eu nem vou fazer acabamento. Não, uma coisa não está relacionada com a outra, tá? Pelo contrário, capriche no acabamento, porque você pode ter uma nota boa nessa etapa de acabamento e até para compensar, de repente, se a tua estrutura não ficou muito legal. Diga lá, Nicolas. Professor, é bem nessa questão aí da estrutura. Se você achar, por exemplo, que o nariz não ficou na proporção certa, o olho, alguma coisa do tipo, nessa etapa, porque eu sei que o desenho tem que ser da mesma estrutura, né? Então, mas você poderia fazer, por exemplo, vi aqui que o olho não está correto, posso alterar para entregar nessa fase? Pode. Assim, se é algo que te incomoda, se é algo que você acha que vai afetar o conjunto, também pera lá. Sim, pode. O que eu não recomendo, tá? Meu rosto ficou todo torto, eu vou corrigir ele todo. Pô, na boa, não faça isso. Você vai perder um tempo que você poderia estar dedicando para o acabamento. Mas você está fazendo acabamento, e nisso você percebeu que, sei lá, alguns detalhes, tá? E quando eu digo são detalhes, até porque tem que ser algo ágil. Esse olho ficou mais para fora, ficou mais para cima, mais para baixo, eu posso corrigir só esse olho. Na verdade, sim, vocês podem corrigir o que for. O que eu não sugiro para ficar corrigindo muito, estrutura não vai mais ser avaliada. Ou seja, se vocês melhoraram absurdamente a estrutura de vocês, estrutura já foi entregue. Não adianta, tá? Agora meu rosto ficou perfeito. Legal. Porém, estrutura não vai contar. Vai contar para essa entrega acabamento. Então vou deixar tudo torto mesmo. Mais uma vez, se isso te incomoda muito, às vezes é um detalhe, às vezes é relativamente rápido corrigir. Pô, o olho não ficou legal, vou ajustar ali, é rápido, posso apagar e mudar. Mas aí o professor vai comparar a minha estrutura e meu acabamento vai ver que são desenhos diferentes. Não, pô, pode corrigir sim. Se é algo, eu pelo menos me incomoda, tá? Não sei se é toque, o que é, mas se depois que eu vejo uma estrutura que ela não tá legal, eu meio que cria um bloqueio para o acabamento. Então eu sou assim. Então, coisas rápidas, como eu disse, não faz sentido você corrigir o rosto inteiro, até porque não tem tempo para isso, mas corrigir uma coisa ou outra, lógico que pode, claro, pode sim. Lembrando, prioridade é o acabamento. Então, a estrutura já foi, não vai ser avaliada. Professora, sobrancelha, fazer os fios vai contar para a nota? Pô, é assim. Pensa no conjunto, tá? Eu não vou dar nota por fio. Então a imagem de referência ela tem 97 fios em uma, tem 89 na outra. O aluno fez 70 em uma, tipo, ele vai perder ponto proporcional. Não é isso, é assim. A métrica é sempre o desenho está parecido? Assim, se ele está parecido, ele vai ter a nota lá da semelhança. É o único critério estar parecido? Não. Então tem toda a parte dos valores tonais. O que eu já adianto, tá? O que geralmente acontece é em relação a contraste. Então, geralmente, tá? Não vou dizer todos, mas geralmente vocês não escurecem muito o desenho. Então, o que pega é isso, tá? Às vezes até a volumetria em si está bem legal, mas o desenho todo está super claro. Você fala, pô, mas tem lápis que eu não consigo escurecer, eu já apertei que só. Mas é o conjunto, tá? Se o conjunto funcionar, ok. Mas às vezes a gente vê que na parte do olho conseguiu fazer um preto bem legal, mas aí depois na parte do rosto já está todo um cinza muito claro. E aí fica coisas desconexas, tá? Porque o olho fica bem mais escuro, ou a boca, e aí a parte do rosto está toda clara, ficam coisas que depois mostrando vai ficar mais fácil para vocês entenderem, mas parece que recortou e colou, sabe? Então parece que pegou um rosto, que fez o rosto primeiro, depois pegou um olho específico que colou ali. São coisas que ficam discrepantes. Então não funciona o conjunto, tá? Então o conjunto em si não funciona. Tomem cuidado com isso. Então eu diria que mais do que a quantidade de fios está correta ou não, eu diria mais a essa relação do conjunto, se o conjunto funciona, e principalmente essa ideia de contraste. Se vocês conseguiram fazer áreas claras, médias e escuras de acordo com a imagem de referência. Isso é importante, tá? Até porque
é a volumetria como um todo, tá? Então, se isso não funcionar, vai comprometer o resultado final. Diga, Isabelle. Sobre quem está fazendo manual, né? Aliás, tradicional, sem ser digital. Aí, por exemplo, quando eu vou fazer normalmente essa parte de sombreamento, eu utilizo o contonete ou então o dedo mesmo para ir, tipo, suavizando o traço. Só que isso acaba deixando o desenho assim bem sujo. Pro meu estilo assim, eu gosto. Só que eu acho que para essa tarefa em específico ia acabar borrando algumas partes e ia ficar um pouco confuso. Aí fica um pouco de ruído do lápis, assim, da. Tem algum Tranquilo. problema? Não, vamos lá, em relação a técnicas, né? Esfumar ou não? Vocês podem esfumar. Eu, gosto pessoal, tá? Particularmente, eu não gosto nem do dedo, nem do cotonete. Eu, tá? Eu não gosto pelo seguinte: o dedo. Eu sou uma pessoa que transpiro muito na mão e meu dedo raramente ele tá completamente. Não que eu sou uma pessoa porca, tá? Mas assim, ele raramente está muito limpo, principalmente quando eu começo a esfumar com o dedo. Então, você vai lá. Eu sei que é prático, tá? É o teu dedo, afinal. Então, você vai lá, esfumou um pedacinho aqui, esfumou outro ali, esfumou outro ali. Aí, teu dedo está encardido. Você não vai ficar toda hora limpando, lavando ali para voltar no desenho. E aí, ele já está encardido. Aí, vai chegar uma hora que é muito comum, tá? Você vai pegar uma área mais clara do desenho e vai tentar esfumar. Só que teu dedo já está sujo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai marcar o desenho. Então, vai ficar tipo como se a gente pegasse agora o nosso próprio rosto e passasse grafite. Vai ficar ali aquela mancha. Para tirar essa mancha é uma desgraça, tá? Então, assim, são coisas que a gente tenta evitar e nisso vale para qualquer material, tá? Para quem for esfumar, eu sempre dou a dica. Peguem da área do claro para o escuro, nunca o inverso, tá? Porque se vocês pegarem do escuro para o claro, a chance de vocês marcarem o desenho é muito grande. E como eu disse, para depois tirar essa parte mais escura, não que seja impossível, mas é muito difícil e fica marcado, tá? Outra questão que eu não gosto do dedo, o CSI, né? Então sempre fica uma digital ali. Por mais que a gente tome cuidado, tá? E principalmente para quem for manusear, eu sempre dou a dica, não tem problema, inclusive, em relação a isso. Se vocês já fizeram, beleza, ok, não tem problema, mas eu sempre gosto de trabalhar com uma margem, tá? Então, por 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros, aí já é sacanagem que vocês querem reduzir o desenho, mas assim, de 1 a 2 centímetros é uma margem bastante razoável, até para vocês manusearem a folha. Porque o que acontece, às vezes, e até de uma forma indireta, vocês não estão sabendo, mas vocês vão lá fazer o sombreamento do rosto e quando vocês menos percebem, tem lá algumas dedadas no rosto. Você fala, pô, eu não lembro disso, mas isso foi lá no início, que você estava mexendo a folha na estrutura e você não se ligou, que você deu várias dedadas no desenho e ficou. Isso às vezes fica, porque você engordurou. Então, querendo ou não, você criou uma película na folha que quando você vai passar esse grafite, você vai reparar que tem uma digital ali. Nesse ponto, nunca é nada muito agressivo, tá? Então, geralmente, com o próprio lápis, você consegue disfarçar, até porque você vai perceber. Sempre a sugestão que eu dou é assim, evitem apagar. Então, sempre que você apaga, a borracha em si, ela é abrasiva, tá? Umas mais, outras menos, mas sempre é, e acaba marcando a folha. Principalmente se a folha de vocês não tiver uma gramatura muito alta, você raspa a folha. Então, isso é bem complicado. A outra dica. O que você sugere, então? Eu, particularmente, não gosto nem do esfuminho, eu gosto do algodão. Porque o algodão ele te dá uma área maior. Aí, logicamente, vai depender muito do que vocês forem detalhar, tá? Às vezes a boca em si, o lábio, um detalhe menor, o cotonete até funciona melhor, mas para um rosto, tá? Então, opção 1, até opção 2 também. Mas sombrear e eu quero tirar essa textura do lápis, que não é errada, tá? Vocês podem manter a textura do lápis sem problema nenhum, mas eu gosto de fazer um desenho lisinho, assim como a imagem de referência, então eu quero esfumar. Beleza, então, sugestão que eu dou. Para áreas maiores, tá? Como a do rosto, eu particularmente gosto de algodão, aqueles algodão que vem em bolinha, eu gosto muito daquele saco, vem um saco, parece até marshmallow aquilo, vem um saco de algodão bolinha, eu adoro aquele, tá? Então você pega, você rasga em pedaços menores, você deixa ele maior, você tem uma manipulação ali melhor,
do que o cotonete em si, que ele é muito pequeno, e assim como o esfuminho também, quando você vai tentar fazer em áreas maiores, ele acaba deixando uns rastros. Então, um rastro ali fica marcado. O cotonete em específico, tá? Por ter aquela haste de plástico, aquilo acaba raspando. Por mais que você tome cuidado, ele raspa um pouquinho o bastão na folha e ele marca. Então, eu nunca fui muito fã de cotonete em si, tá? Eu prefiro essas bolinhas de algodão que você pode manipular elas, áreas maiores ou menores, e você tem um controle maior e não tem essa haste, nunca vai ferir a folha em si. Mas isso são preferências, tá? Como eu disse, não vou. Ah, vocês estão proibidos de usar o dedo. Eu já vi galera que usa o dedo e usa muito bem, funciona muito bem. Então, beleza, o que funcionar para vocês. Mas é sugestão, tá? Se for para escolher, eu particularmente iria de algodão. Mas o que funcionar melhor. É obrigado a esfumar? Não é nem obrigado a esfumar. Quem nem sabe, nem sei o que é esfumar. Beleza. Então não é obrigatório, tá? Quem quiser, ok. Quem não quiser, ok também. Não é tudo que eu gosto de esfumar, tá? Até porque eu acho que começa a perder detalhes. E nesse ponto é a metáfora que eu utilizar para o digital. O problema maior que eu vejo quando a pessoa vai pintar no digital é que fica aquela coisa tudo, pô, falando é difícil de entender, mas fica aquele desenho tudo meio névoa. Então a pessoa usa aquele brush que é tudo aerografado e perde o detalhe completamente. Então fica aquela boca toda borrada, fica aquele rosto todo esfumado, perde os detalhes. Então é como se fosse uma fotografia que está meio desfocada. Então eu não sou muito fã, tá? Fica uma coisa bem artificial. Então, fica um negócio estranho. Eu não acho legal. Então, assim, não é o padrão, tá? Mas geralmente, principalmente para quem está começando com pintura digital, é muito comum de abusar dessas ferramentas, não saber controlar direito o brush, tá? Então não fica o acabamento muito legal. Então tomar um pouco de cuidado. Outra coisa são os estilos de acabamento. Isso também eu vejo muito mais no digital do que no manual. Coisas que não se integram. Então, por exemplo, fez o olho com um tipo de acabamento, fez o rosto com outro tipo de acabamento, e aí parece que o olho está voando no rosto, não parece estar integrado com o rosto. Então fica uma coisa um pouco estranha, tá? É importante integrar o desenho como um todo. Isso vale tanto no manual quanto no digital, mas como eu disse, é algo que eu vejo muito mais no digital, até porque no digital a chance de você ficar ciclando ferramentas é muito maior, tá? Do que o manual, que você acaba pegando o lápis guerreiro lá e usando o mesmo lápis para todo o desenho. Então, essa discrepância de acabamento geralmente acontece mais no digital. Mas voltando ao esfumar, tá? Vocês, primeiro, é opcional, vocês podem esfumar ou não. E quem quiser esfumar, eu dei as dicas de material. Ah, eu não tenho esse material, não vou comprar. Beleza, mas sugestão. Faça um teste numa folha à parte. Então, pega mais ou menos uma área equivalente à área que você quer sombrear, por exemplo, o rosto, o que for, e vai lá, sombreia com o dedo, vê se fica legal. Ah, ficou marcada, ficou borrado. Legal, pelo menos você não comprometeu o teu desenho. Então, se você está com essa segurança, não vai direto no teu desenho, porque a chance de dar errado, tá? Depois, como eu disse, apagar, e aí nunca é legal você querer apagar para depois corrigir o acabamento. Principalmente no rosto, tá? Ficar muito marcado. Boca e olhos em si é até mais tranquilo. Mas rosto acaba ficando muito marcado. Tomem cuidado. Deixa eu ver. Fios, beleza. Dicas para limpar o esfuminho. O esfuminho ele é um rolo de papel, tá? Então, basicamente, vocês podem raspá-lo. Nisso, vocês podem escolher lixa, aquelas lixas de unha, tá? Tem até aquelas que vêm numa madeirinha. Eu tô falando assim, tem materiais específicos para isso, tá? Tem uma lixa que é lixa para limpar o esfuminho, mas materiais alternativos, tá? Lixa de unha, então você pode lixar. Se você quiser ser mais radical, o próprio estilete, você pode, como se estivesse apontando um lápis. Se não tiver tão encardido assim, você pode até limpar numa própria folha. Se você morar sozinho, principalmente não com os pais, você pode tentar na parede, depois quem vai ter que limpar a parede é você mesmo, mas com os pais não faça isso, depois vai deixar tua mãe, teu pai limpar a parede, é sacanagem, mas então tem como fazer também. Basicamente assim, você vai precisar de um material abrasivo, preferencialmente que não esteja sujo, né? Porque eu falo da parede também, mas às vezes a tua parede está mais suja do que o esfuminho em si, vai encardir o esfuminho.
Mas você precisa simplesmente raspar. Ele é um papel, tá? Você precisa raspar. Só tome cuidado, tá? O que acontece às vezes é que teu esfumê é aquela coisa toda enroladinha, certinha, belezinha, e quando você vai passar o estilete, ele vai ficar todo áspero. Então, é muito comum disso acontecer, tá? Até porque, principalmente com estilete, vocês não vão ter um controle fino de fazer aquilo bem lisinho. Então, algumas pessoas falam, pô, eu estraguei meu esfuminho. Então, tome cuidado, tá? Ah, o professor falou para usar estilete, vou lá estiletar, pois meu esfuminho vai ficar todo deformado, eu vou pôr a culpa no professor. Então, cuidado, tá? Então, é algo que leva um certo tempo para ajustar, e eu diria até que a lixa, nesse caso, ela acaba sendo mais fácil, mas ele nunca vai ficar lisinho igual que você comprou na loja, tá? Nunca vai ficar aquela coisa lisinha, perfeita, sempre vai ficar um negócio mais poroso, tá? Mas eu particularmente gosto até mais deles poroso, não é desculpa, não, eu não sei apontar, mas eu prefiro ele mais essa parte, mais com a textura em si, até porque ele absorve mais o grafite do que aquela coisa muito lisinha, tá? E como eu disse, eu não sou lá, eu acho ele bacana, mas eu não sou lá muito fã de esfuminho, tá? Eu acho legal tudo, mas eu ainda gosto mais do algodão, mas são preferências, tá? São preferências. Eles limpariam a parede. Pô, justo, né? Eu diria que eles são justos. Talvez assim, muito fervorosos no castigo, mas é justo, né? Sacanagem, pô, ficar encardindo a parede. Borracha, mesma história, tá? Eu diria que até hoje a melhor coisa que eu vi para limpar borracha é a parede ou o chão. Limpa que é a beleza, porque é super abrasivo, né? Você raspa a borracha numa boa, mas, pô, sacanagem, porque você mancha toda a parede. Então você mancha toda a parede, mancha todo o chão, então é complicado. Beleza, vamos seguir. Dúvidas vão dizendo, tá? Então, muito bem, dessa estrutura. Então, a primeira a gente já fez, agora justamente o desafio é o acabamento. Então, nessa discussão, tá? Então, eu entendi isso tudo, beleza, eu não sei o como fazer. Então, justamente, às vezes, o que pega é essa etapa. Então, beleza, fiz a estrutura, pô, a minha nem ficou tão legal, mas ok, fiz a estrutura, já entreguei mesmo, paciência. Agora eu preciso fazer o acabamento, lembrando, o acabamento está em cima, tá? Para o dia 9 aí. Como fazer, né? Então, como sair do desenho, aquela coisa toda, estrutura, renovar o olhar, tudo aquilo que a gente já discutiu. Imagem mental e imagem visual é mais ou menos aquilo que eu estava comentando com vocês. Tomar um pouco de cuidado, tá, com essa interferência do cérebro, e ele nos trapaceia constantemente, tá? Mas eu diria, isso acaba sendo mais agressivo na estrutura, porém também acontece no acabamento, tá? Principalmente quando você vai fazer uma área muito grande, chega uma hora que, mesmo de uma forma inconsciente, você liga o piloto automático. Sempre que você perceber que você está no piloto automático, cuidado, tá? Cuidado, tenta parar, tenta bloquear esse processo, confere a imagem de referência, tipo, está de acordo, não está de acordo. Às vezes são pequenas coisas, tá? Que parecem besteira. Essa parte que está escurinha aqui embaixo do nariz, isso não é importante, mas depois você vai descobrir que isso é uma continuação, tá? De uma sombra toda lateral aqui que vai terminar embaixo do nariz. Que quando você não faz, vai ficar algo abrupto, tá? Vai ficar um negócio aqui que termina. Então isso faz falta depois lá no final. Algum detalhe do olho, tá? Não fiz essa parte do olho. Isso deixa para lá. E aí quando você vai ver, a pessoa meio que perde a expressão, tá? Então são coisas que isso vai parecer um defeito. Cuidado, tá? Então, sim, sempre prezem a área específica, porém também o todo. Então, eu sei que é difícil administrar isso, tá? Principalmente quando a gente ainda está na etapa do desenvolvimento em si. Eu estou começando acabamento agora, não tem muito como medir isso. Uma outra coisa assim, não existe uma regra, tá? Cada um gosta de um jeito. Então, a série dos artistas que é o Modiar, eu mostro aquela galera que parece uma impressora. Então, sai fazendo acabamento, parece que é uma varredura, né? Então, sai fazendo, sai fazendo, sai fazendo, e quando vai ver, tá pronto. Eu, particularmente, primeiro, eu não sei fazer daquele jeito, não sei. Até porque se eu fosse fazer por varredura, muito provavelmente, considerando que se eu for fazer uma varredura, ela vertical, o meu lado esquerdo ia ficar diferente do direito, porque eu não sei fazer esse acabamento homogêneo assim por linha, como se fosse uma impressora. É costume, é prática, eu sei, mas não é o método que eu particularmente faço.
Então, muito provavelmente vai ficar tosco, tá? Eu não sei fazer desse jeito. Como é que eu faço? Eu faço por áreas. Então, eu decido um negócio, eu vou fazer agora rosto. Então, geralmente eu vou do maior para o menor. Então, eu pego áreas grandes. Então, por exemplo, primeiro eu faço pele, nariz, enfim, deixo boca e olho para o final. Não é o padrão, tá? Não vou dizer que eu sempre faço assim, mas no geral eu pego essas áreas, até porque quando eu vou fazer um desenho muito grande, geralmente rosto eu faço com carvão, e carvão eu não consigo dar muitos detalhes no carvão, tá? Eu não consigo aplicar já o detalhamento no carvão. Então, geralmente eu faço essa base e depois eu detalho isso no lápis. E aí eu vou para os detalhes finos, então sobrancelha, tudo. O que eu faço às vezes? Eu faço uma base já. Então, se eu sei que a sobrancelha já é bem escura, eu já faço os valores tonais dela e depois eu vou detalhar com lápis por cima. Então, são coisas que eu já me adianto também, até porque a boca eu sei que ela tem um contraste. Essa parte do lábio aqui superior é bem escuro, essa do inferior vai ter um degradê. Então, essa base eu já faço. Mas os detalhes, a textura da boca em si, áreas de brilho, tá? Áreas de brilho eu geralmente respeito. Então, eu não sou daquelas pessoas, até porque os materiais que eu uso não são aqueles de ponta, tá? Aqueles top, que você pode fazer raspagem no papel, coisas desse tipo. Então, áreas de brilho eu geralmente respeito, deixo vazado. Algumas mais, outras menos, tá? Mas, aqui na boca, no lábio, tem um brilho aqui bem forte. Então, geralmente eu deixo essa área em branco. Até um pouquinho maior do que deveria, para depois, na parte do acabamento, sempre você acaba encardindo um pouco, sujando, para disfarçar isso depois. Então, eu faço desse jeito, tá? Olho, então tem o brilho ali do olho, geralmente eu demarco ali, tipo, essa parte eu não posso preencher. Se o rosto tem uma área mais estourada, deixa eu mostrar outro exemplo. Esse rosto, por exemplo, ele tem toda uma lateral aqui com a luz estourada, né? Então ele está com essa luz estourada aqui no cantinho do rosto, mesma coisa. Então eu já deixo ali demarcado que eu não posso preencher. Tomem cuidado com essa parte de demarcar também, são traços suaves, tá? Então é aquela coisa que ao fazer o sombreado, isso vai disfarçar num ponto que você não enxerga mais as linhas, porque é uma outra coisa que acaba puxando mais para quadrinhos, que fica muito estranho, quando você faz essas demarcações muito fortes, então nesse caso mesmo, e aí tem essa transição depois do tom mais claro para a luz estourada branca, ficar uma linha ali marcando. Então, cuidado, tá? Então, isso para a boca, tudo, tomem cuidado. Algumas áreas, como por exemplo o olho, que você sabe que tudo que não for branco é preenchimento, não tem grandes problemas, mas brilho de nariz, brilho de lábio, brilho do rosto, tome cuidado, você pode demarcar, mas sempre muito claro. Coisas que podem parecer básicas, mas vocês acabam errando. Dentes não são brancos, por mais brilhante que seja, por mais limpo que seja o dente da pessoa, raramente, alguns atores hoje têm o dente bastante branco, coisa que fica até bastante bizarro, na verdade, mas eu diria que as pessoas, pelo menos uma fotografia natural, tá? Os dentes delas não são brancos, não são brancos puros, fica estranho. Olho, mesma coisa. Tudo que não for brilho intenso não é branco, tá? Então vale sempre a regra. Comparem com a referência. Vejam a área de brilho, a área de sombra, então tomem cuidado, tá? A gente às vezes tem, mais uma vez, imagem mental e imagem visual. A gente tem alguns padrões pré-definidos que a parte tem o preenchimento do olho, o resto é branco. No geral, não é branco, tá? Então, no geral, não é branco, nem olho, nem dente, e assim por diante. Tomem cuidado, tá? Mas sim, tem áreas de brilho intensa, então vai depender muito da oleosidade da pele, da intensidade de luz, mas geralmente tem pontos de brilho no nariz, na boca, no queixo e assim por diante, tá? Então, tomem cuidado, sempre utilizando a referência como base. Tomem cuidado com esses padrões que a gente cria, tá? Então, muito cuidado. Obviamente, é hiperrealismo, tá? Então, é extremo isso, tá? Dá para ver os poros, então, lógico, é um desenho que demora absurdamente, um grau de fidelidade muito grande, enfim. A gente também não vai a tanto, até porque
nossas próprias imagens de referência não permitem ver tantos detalhes assim, então isso seria um exagero. Mas por que eu trouxe isso? Para ver, às vezes, esse processo de fazer o desenho, então, nesse caso, logicamente que vai depender do teu material também, mas você pode fazer áreas de preenchimento ciclando o lápis, tá? Principalmente para quem tiver lápis HB, lápis 2B, lápis 4B, então, como são diferentes graus de maciez do grafite, né? Então você pode, para áreas mais claras, áreas mais escuras e assim por diante, ficar alternando isso. E além disso, não sei se vocês estão vendo, mas tem essa parte metálica aí do meio, então é uma espécie de borracha, tá? Uma borracha bem fininha, que ela pode fazer raspagens também. Mas, pô, o professor falou lá atrás para respeitar o brilho, tudo. Então, tudo são níveis, tá? Então, o branco puro, sempre que você tem um branco puro de desenho, ele é muito complicado. Então, esse realmente eu prefiro deixar, até porque é difícil você conseguir de novo no papel. A gente tem essa impressão, também essa falsa impressão, que eu posso preencher o que for de lápis, que depois com a borracha eu consigo tirar completamente. Então, não é algo digital, tá? Se você for preencher o branco, ele vai ficar um branco puro. No papel, se você estiver fazendo no papel, você fez um grafite muito escuro, você meio que encarde o papel. Então, meio que você vai passar a borracha, por mais força que você aplica ali na borracha, dificilmente fica um branco puro, tá? Principalmente se for uma área muito pequena e concentrada. Se for uma área maior, sem tantas definições, talvez você até consiga, apesar que sempre tem a chance de rasgar a folha ou amassar. Mas áreas concentradas, então, tem um brilhinho ali no olho, tem um brilhinho ali no nariz, eu só pego a borracha, não dá, tá? Então, mas eu vi um tutorial no YouTube que o cara pega uma borracha elétrica, sonho de consumo, um dia eu vou ter, uma borracha elétrica e só faz assim, dá um toquezinho, pronto, já fiz ali o branco. Tudo isso vai depender do material, tá? A gramatura da folha dele, então se a folha permite fazer isso, ela tem uma espessura boa, uma textura boa, o material que ele aplicou, então é o lápis às vezes macio, que a borracha dele, que é uma borracha bastante precisa e consegue raspar bem. Então tomem cuidado, tá? Principalmente com esses tutoriais que a gente vai vendo. Um que eu vejo muito, essa galera que faz principalmente com lápis de cor, primeiro, já usa Prismacolor, tá? Que é um lápis que permite essa fusão, essa integração de cores muito boas, mas enfim, cores a gente vai falar mais para frente. Mas uma outra coisa que eu vejo muito é raspagem. Então vai fazer cabelo, sobrancelha, barba, esse tipo de coisa. Tá, tem uns fios em branco ali, uns fios brancos rebeldes, não sei o quê. A pessoa vai lá, pega um estilete, vai raspando e sai o fio perfeito. Mesma coisa, tá? Se você for fazer isso no papel sulfite, você vai mais se frustrar do que conseguir um bom resultado. Aí se você tiver um papel com uma gramatura maior, texturização e assim por diante, lógico, tudo isso vai ficando melhor, mas no padrão, tá? Geralmente não. Então, se você for pegar aquelas borrachas, uma borracha que eu gosto, pô, não tenho aqui, mas é aquela borracha que tem um refil, tá? Que parece uma lapiseira, mas uma ponta grossa. Eu gosto dela, tá? Algo que eu faço até, às vezes, chanfrar a ponta dela, deixar ela como se fosse uma ponta mais triangular. Então, você consegue fazer uma brincadeirinha ou outra. Deixa eu mostrar esse outro aqui. Então, essa parte escura do cabelo, não sei se vocês estão enxergando, mas principalmente essas áreas de brilho, o que você poderia fazer? Né? Você poderia fazer um preenchimento, depois com essa borracha ficar brincando de raspar, respeitando a orientação dos fios, aquela coisa toda. Então, você faz essa volumetria do cabelo na borracha. Então, dá para fazer. Mas, como eu disse, essas áreas mais intensas, de brilho mais intenso, como esse cabelo em si não tem um branco estourado, dá para fazer tudo na borracha, numa boa. Principalmente se você não apertou muito o lápis naquela região, você consegue. Então é o famoso desenhar com a borracha. Você consegue fazer. Mas no rosto, por exemplo, partes mais específicas, que tem uma parte mais estourada ali no nariz, a parte da boca, etc., eu respeitaria, tá? Então é algo que eu faria no próprio lápis, um tom mais claro, para evitar usar borracha. Depois a borracha não pode dar um realce? Pode. Mas geralmente algo muito parecido com esfuminho, tá? Esfumar o desenho, ele vai te ajudar no acabamento, mas não se iluda, não adianta fazer uma luz e sombra toda porca e depois achar que só passar um esfuminho que ele vai disfarçar aquilo completamente, tá? Se você fizer um rosto
no sombreamento dele, nesses valores tonais, da variação do escuro para o claro, totalmente rabiscado, o negócio parece um eletrocardiograma, tá? Não adianta passar o esfuminho depois e achar que isso vai ficar todo lisinho, tá? Não tem milagre. Ele vai disfarçar? Vai. Então ele... Espera só um minutinho. Então ele vai disfarçar. Então ele vai tirar um pouco aquela textura do lápis, vai deixar aquilo mais liso. Mas não se engane, não ache que ele vai fazer aquela rabisqueira danada, fica aquela superfície que parece um pêssego, tá? Não existe isso, não existe. Mesma coisa, então, da borracha, mesma coisa do material que for, tá? A borracha vai te dar uma área de brilho, deixa eu mostrar outra. Então, vai te dar uma área de brilho, mas não vai ficar aquele branco puro, aquele branco lindo, tá? Então, nesse caso, tá? Até porque a folha é um papel já mais escuro, então você vai conseguir umas áreas de brilho, tudo, mas não vai fazer milagre. Nesse caso, ele está até usando a borracha, como eu disse, dá para usar, fazer esses brilhos do cabelo, mas pode ver que a variação de tom, do tom mais escuro para o tom ali mais claro, é pequena. Então, isso permite a borracha fazer, até porque se não ficar muito forte, ou às vezes até se ficar um pouco mais forte, ficou mais claro do que deveria, você pode usar um algodão por cima, escurecer, e isso funciona muito bem. Com o tempo, vocês vão pegando essa dinâmica, tá? E isso que eu acho legal. Tipo, cabelo é obrigatório? Não, cabelo não é obrigatório, mas vocês podem treinar essa dinâmica depois da borracha, com o algodão, etc., que isso funciona muito bem para luz e sombra, que com o tempo vocês vão expandindo isso, vocês vão usando isso também para o rosto, vocês vão usando isso também para a boca, por exemplo, eu gosto muito de pegar essa borracha chanfrada e fazer, às vezes, alguns brilhos nessa parte das linhas da boca. Então, são coisas que você vai pegando alguns recursos, e até para comprar depois, eu não estou com elas aqui para mostrar, mas tem diferentes formatos de borracha. Obviamente que você pode pegar a borracha que for estiletar, mas não é a mesma coisa. Eu tenho uma borracha que parece uma moeda, tá? Ela é redondinha e bem fininha nas pontas. Você usa para raspagem, então são coisas que você vai pegando. Não quer dizer que aquele material foi feito exatamente para aquilo, mas você vai criando meio que um padrão de uso que para você funciona. Então você vai criando toda essa rede de coisas que vai te auxiliando no processo, numa boa. Eu vi o Rafael dizendo, eu só tenho o lápis HB e 6B. Beleza, você já tem o básico, mas é um básico que é bem assim, dá para diferenciar bastante, até porque a distância do HB para o 6B é muito grande. Então o 6B ele te dá essa possibilidade de coisas muito escuras. Eu basicamente utilizaria para pontos bastante pretos no desenho, e o HB para todo o resto. Então o HB ele tem uma variação muito grande, então ele é bem legal. O 6B você poderia usar eu evito usar tons muito escuros no começo, tá? Como eu disse, minha mão transpira muito, eu geralmente borro muito o desenho, então esses tons mais escuros eu deixo para o final. Mas não tem uma regra, tá? Quem quiser fazer as partes mais escuras primeiro, eu já vi gente fazendo assim, então... obviamente que eu não chego nessa qualidade, mas o meu processo é muito parecido com esse. Então, eu demarco o desenho que eu quero fazer, as áreas de sombra, não sei o quê, uma primeira camada. Então, eu sou fã de fazer desse jeito, de fazer por camadas, não aquele processo de impressora, tá? Então, eu faço uma camada e vou refinando. Então, assim, eu vou escurecendo, até chegar no tom final e pronto, eu terminei. Eu terminei, que eu digo, às vezes, chegou o prazo e eu terminei. Então, não é por escolha, mas por obrigação. Deixa eu ver o anterior, se era... o anterior, mesmo artista, né? Então, mesma coisa. Aquelas marcações que eu disse para vocês, então também sou bastante fã de demarcar altura de olho, nariz, boca, etc. Fez ali o esboço inicial da estrutura, ok. E é o que eu disse para vocês, às vezes a pessoa que prefere dar a parte dos detalhes do rosto no acabamento, pode ver que o desenho intermediário ali já tem toda a estrutura do rosto, mas não tem nada definido. Por quê? Porque justamente isso às vezes se perde por você fazer o acabamento, então às vezes você vai sombrear o olho e ele apaga o que está por baixo de esboço, então às vezes é perder tempo. Então você só demarca essas áreas e depois o acabamento ele vai surgindo com essa volumetria, tá? Cada artista tem o seu jeito. Não é o caso que a gente fez, tá? Mas só para dar essa noção. Depois, mesma coisa, ele fez
por áreas, tá? Então também é um processo que eu gosto, então eu particularmente gosto de fazer dessa forma. Esse aqui também de um jeito um pouco diferenciado, tá? Mas também segue essa linha e enfim, tá aí. Depois são vídeos que é legal vocês acessarem e assistir. Eu disse, às vezes tem umas técnicas muito avançadas que pode frustrar, mas uma dica ou outra a gente sempre pega. Ah, ele faz cabelo assim, essa parte do rosto ele fez desse jeito. Então, mesmo que a gente não entenda completamente o processo, você vai pegando uma dica ou outra, sempre é legal assistir. Então, depois vão testando e vão fazendo. Muito bem, enfim, tá? Mas como, né? Como migrar? É uma resposta um pouco covarde, tá? Mas é assim, a verdade é que, basicamente, vocês utilizam a luz e sombra para fazer o volume. Então, esse volume é trabalhado justamente dessa transição dos valores tonais, do claro para o escuro. Basicamente é isso, tá? E aí, nessa parte, o que pode parecer uma besteira e vocês às vezes não valorizam, mas justamente essa escala de valores tonais, esse domínio de você conseguir criar caixinhas mais claras, ir escurecendo isso tanto faz, tá? Do escuro para o claro, do claro para o escuro, tanto faz. O importante, a regra que eu falo, se você tem a mão mais pesada, geralmente é recomendado começar do escuro para ir até o claro. Até porque se a tua mão é pesada, muito provavelmente o teu tom já é escuro por padrão. Por que não fazer o inverso? Porque justamente por ter a mão pesada, você geralmente esses tons mais claros já vão ficar mais escuros do que a referência. E aí depois, por consequência, num efeito dominó, vocês vão acabar escurecendo toda a escala. Então, sugestão, tá? Quem tem a mão mais pesada, comece dos tons mais escuros, mesmo que às vezes você tenha que aplicar uma força maior para conseguir esse tom mais escuro. Pô, mas eu achava que minha mão era pesada, mas não ficou tão escuro, tudo bem. É preferível você justamente ter que colocar, sobrepor mais camadas para conseguir escurecer, mas a chance de você acabar errando ali o tom mais claro, mesmo porque depois você vai ter que apagar, então você tem um controle maior. Quem tem a mão mais leve é o inverso. Então a recomendação é comece dos tons mais claros, mesmo porque a chance de você ter que ficar sobrepondo esses tons para escurecer mais, mais e mais é muito grande. Por padrão, tá? Geralmente, não são todos, mas por padrão, o que eu vejo mais nas atividades é a galera com a mão mais leve. Então, o que acontece é que geralmente essa escala, ela deveria ir do claro até o escuro, ela vai do claro até a metade ali. Então, geralmente é o padrão que vocês fazem um desenho. É como se a escala toda de vocês fosse ali do início até o meio. Então, dificilmente vocês conseguem chegar a esse tom mais escuro, tá? Como eu corrijo isso? Duas formas. Para quem não tiver mais de um lápis, sobreposição. Passar mais camadas do lápis e aplicar mais força. Basicamente é isso, tá? Para quem tiver uma escala de lápis, logicamente pode juntar as duas coisas. Podem fazer sobreposição e mais força. Além disso, utilizar grafites mais macios. Então, você migrar de 2B para 4B, 6B, vai te ajudar a conseguir tons cada vez mais escuros. De uma maneira mais fácil, já que você não vai precisar aplicar tanta força e você já vai ter um resultado mais imediato pelo grafite ser mais macio. Então, já ajuda um bocado. Outra coisa, conseguir a variação, tá? Conseguir trabalhar tanto essa escala por degraus quanto a escala contínua. Cada uma delas vai acabar sendo útil uma determinada parte ali do rosto. Então, desenho 1, tá? A gente treina o padrão de fazer o cubo e fazer a esfera. Depois vocês podem migrar isso para outros volumes geométricos, tá? Então, mesma coisa. Trabalhando a escala, tá? A sombra projetada, aquela coisa toda, fazer a volumetria. Então, trabalhar esses volumes, mesma coisa, isso pode parecer muito bobo, muito tolo, mas só isso já te dá uma excelente base para elementos mais complexos. Por quê? Assim como a questão da silhueta ela é feita por formas geométricas simples, mesma coisa para volumes, tá? Vocês conseguem estruturar volumes mais detalhados através desses volumes simples. Então, com essa composição, vocês vão aprendendo como lidar com esses volumes, o que utilizar em cada um deles, como aplicar e como fazer esse acabamento.
Pode parecer que não, às vezes pode parecer até um degrau muito grande de um para outro, mas é questão de prática, tá? Na parte do rosto, vamos falar de rosto, que é o que nos interessa. Processo reverso, tá? Então, às vezes, você já pegar algo muito detalhado assim, pode parecer muito complicado, então você vai detalhando cada vez menos. Qual a vantagem de eu fazer um rosto desse todo facetado? Eu sei que ele vai ficar muito marcado, ele não condiz com o rosto real. Eu não vou estar perdendo tempo. Justamente você vai estar aprendendo a fazer aquela parte das caixinhas por degraus e depois você vai migrar para o contínuo, de acordo com você for detalhando mais e mais. Pô, mas isso não é perder tempo? O processo é difícil de julgar, tá? Cada um tem um processo, mas eu diria que você vai ganhando um domínio cada vez maior dos tons. Mesmo porque o rosto ele vai tendo áreas que são mais claras, áreas que são mais escuras e transição entre elas, tá? Tenho zero segurança para fazer texturas. Sempre aplico um geométrico primeiro. Pô, Douglas, estamos junto. Acredite ou não. Então é assim. Às vezes a pessoa tem uma falsa impressão. Ah, o cara é professor, né? Então ele já vai pular várias etapas. Tem coisas que sim, mas tem coisas que não. Tem coisas que eu faço muito básico ainda. Então eu não diria nem que é por falta de segurança. E às vezes é. Mas às vezes é porque eu estou acostumado realmente. Então, quando eu vou desenhar um rosto, eu gosto das formas geométricas simples para estruturar. Então, eu faço o círculo, faço um risco, uma caixa, o que for. Perspectiva, às vezes, na perspectiva de um objeto muito ousado, eu vou fazer uma caixa primeiro só para estruturar a perspectiva certa, depois vou esculpindo a caixa. Cada um tem um processo, tá? Então, é como eu já disse, tem amigos meus que fazem de uma forma muito diferenciada, que já vão fazer a line art, tudo. Eu não sei, eu sou mais quadradão para esse tipo de coisa. Então, eu gosto de fazer essas estruturas mais simplificadas e depois detalhando mais. No processo de acabamento, tá? Como eu disse, eu particularmente, não é o único jeito, tá? Mas eu particularmente sou muito fã dessa coisa de sobreposição de camadas. Então, eu gosto, tá? Eu gosto de ficar sobrepondo. O que eu não faria igual essa imagem, como eu disse, eu não começo pelos tons mais escuros, mas por um bloqueio meu, tá? Então, eu acabo borrando muito desenho, então eu deixo geralmente esses tons mais escuros para o final, mas eu gosto desse processo sucessivo, de fazer etapas por etapas, detalhando. Às vezes, eu pego uma área específica, eu pego só o rosto, mas eu vou fazendo essa varredura do rosto todo. Até porque eu tenho a garantia que o rosto todo vai estar com um tom uniforme. Se eu fosse fazer aquele método de varredura, muito provavelmente meu desenho teria umas faixas. Eu não sei integrar muito bem nesse processo de varredura. Então, o que eu faço? Eu faço ele todo, eu pego um tom intermediário para o rosto todo, depois vou fazendo as áreas claras, vou fazendo as áreas escuras, intermediárias, assim por diante, mas vou fazendo toda a totalidade do rosto inteira. Então, vou pegando já ele como um todo e não vou segmentando. Geralmente, quando eu segmento, principalmente a galera digital, não sei se vocês já tiveram essa sensação, quando você seleciona uma parte do desenho, então você, por exemplo, vai fazer uma seleção, eu quero detalhar essa parte aqui do olho. Então você faz uma seleção ali do olho e vai detalhando, depois você desliga essa seleção, sempre fica aquele degrau, né, de degrau de acabamento. E aí você sempre tem que disfarçar isso, depois tem que dar enfim, uma garibada ali para não ficar tão feio. Mas a sensação que eu tenho no tradicional é exatamente a mesma. Quando eu faço um setorizado, então só uma parte, a chance dessa parte depois não se integrar com um todo é muito grande. Então, eu particularmente gosto de fazer tudo, tá? Então, eu faço o rosto todo, depois se eu faço um olho, eu já faço o outro também, para eles não ficarem diferentes. A boca em si, beleza, eu consigo fazer isolada, mas sempre com essa preocupação se ela vai integrar com o rosto e assim por diante. Meu processo, tá? Não quer dizer que é o jeito certo. Etapas, tá? Quando a gente vê, é muito legal ver, mas como eu disse, eu não faço assim, tá? 1, 2 e 3, quem dera. Né? O que acontece é quando eu esqueço de registrar, aí sim, quando eu quero fazer um time-lapse, e eu falo, às vezes eu entro no transe do desenho, né? Então eu fico lá que você se empolga, às vezes passou o dia desenhando e quando vai ver, vai tentar registrar de novo, o salto de uma etapa para outra ficou muito grande, então, mas não é o processo que eu faço, propriamente dito. Mais uma vez, então,
algo mais próximo do meu desenho é assim. Forma geométrica simples, eu gosto de estruturar, depois refina mais esse rosto, faz as marcações de luz, sombra, anatomia, etc. As primeiras camadas, né? Então, aquela primeira camada para tentar chegar no acabamento, saber mais ou menos a volumetria, aquela coisa toda, vai experimentando, e depois, realmente, o detalhamento maior ali, o refinamento maior do traço, o acabamento, e aí consegue chegar no resultado final. Mas sempre por essa sobreposição, né? Etapas, como eu disse antes, de treinar formas mais simplificadas e depois refinando isso, ajuda a ganhar uma experiência maior, tá? Eu digo, quando você trabalha áreas mais simples, por ser simples, você vai tendo um domínio mais rápido, então os volumes, eles são importantes, tá? Mas para quem se abusar dos volumes também, então tenta estruturar o rosto, então fazer esse rosto mais simplificado para depois detalhando mais, vai te dar também essa garantia de refinamento maior e uma habilidade também em velocidade por consequência. Então, as etapas, aquela coisa toda, formas sucessivas também. Já expliquei, não vou ficar muito em cima disso. Não menosprezem, tá? Eu volto a dizer, essa parte das caixinhas, a galera acha um saco as caixinhas. A caixinha é um saco, mas elas te dão muito domínio, tá? O domínio de acabamento, o domínio de fazer o tom certo, porque quando você pula depois para o rosto, tem uma exigência muito grande você fazer toda uma área ali. Pô, eu peguei justamente a velhinha, que não é um bom exemplo para isso, mas se você for pegar um rosto muito liso, deixa eu até pegar esse aqui, por exemplo, que você tem áreas que tem um padrão muito uniforme, tá? É difícil fazer isso. Então, às vezes a gente tem essa falsa impressão que, esse aqui é muito mais difícil do que esse. Eu diria, em questão de detalhes, talvez. Mas de acabamento, eu particularmente gosto de fazer algo assim mais detalhado, porque me dá uma chance maior de errar, do que um negócio assim, mais homogêneo, tá? Então, homogêneo é difícil. Você fazer um tom que consiga ser, sem ter essa transição, ele ser todo homogêneo, uma área bem grande, principalmente no tradicional, é difícil, tá? É difícil você. No digital, beleza, você faz ali o mesmo brush, aquela coisa toda, mas no manual você manter aquele mesmo padrão. Então, voltando à caixinha, você fazer a caixinha toda homogênea é difícil. Então, é algo que requer muita prática, tá? Enfim, degradê, aquela coisa toda. Variações, tá? Então, de brilho, contraste, tons de pele e assim por diante. Por consequência, tá? Os valores tonais vão ter uma influência muito grande. Então, fazer uma área, por exemplo, de um rosto e uma pele branca, bem branca, vai ter esse desafio, justamente essa parte do preenchimento, que vai ser muito pequeno. Já para uma pele escura, o desafio é justamente outro. Você conseguir trabalhar já uma escala mais escura e saber a transição entre eles, ou seja, você vai ter áreas bem escuras, mas que por consequência não pode perder detalhes. Então tem que tomar cuidado. Então o que acontece às vezes? São justamente a parte da variação de contraste. Peles muito claras acabam ficando claras demais, as pessoas têm um certo dificuldade de trabalhar esses tons intermediários, às vezes os extremos ok, tá? Uma área branca, branca ok, uma área preta, preta ok, mas essa variação entre esses tons acaba perdendo, e a pele muito escura geralmente escurece tudo. Então perde a volumetria, perde os detalhes, e aí principalmente a galera do digital acaba comprometendo essa transição entre os tons, tá? Então o manual às vezes não chega nesse tom tão escuro, e no digital acaba meio que mesclando tudo. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Variação também de brilho, tá? Então a incidência da luz, então tem que respeitar a luz, não só por conta desses tons corretamente aplicados, que vão ajudar, tá? Mas também por consequência, mais uma vez, das caixinhas, de saber estipular qual o tom correto para cada uma das áreas. Isso é um desafio, tá? Então tem que treinar o olhar em relação a isso, é um desafio. E pode parecer que não, tá? Mas justamente essa integração entre o olhar e o manual acaba sendo algo bastante desafiador, tá? A gente acha às vezes que é só questão da habilidade manual em si, que sim, está envolvida, mas vocês saberem identificar corretamente. Se eu fosse puxar uma caixinha para cada uma dessas áreas, no digital ok, você pega lá o conta-gotas, o que for, mas e no manual?
como é que você sabe qual o cinza correto para aplicar no rosto? Você fala, não, o rosto é branco. Não, ele não é branco, ele é cinza. E qual o tom de cinza dele? Então, será que esse é muito claro? Será que esse é muito escuro? Vale a dica, tá? Então, na dúvida, faça um tom ali claro e depois, caso seja necessário, vai escurecendo. Coisa que pode acontecer também, a falta de contraste, tá? Por não ter os outros elementos do rosto já preparados, você está fazendo só a base do rosto, você acaba confundindo. Então, não são raras as vezes que você faz um tom que não condiz com a imagem, justamente por não ter os outros elementos. Isso confunde, tá? Pronto, justamente a Vanessa trouxe um ponto bastante importante. Assim como também no digital, você não tem essa relação com o entorno. Então você se engana, porque você pegou num ponto específico do rosto, mas quem disse que toda aquela área é o mesmo tom? Então não são raras as vezes. Faça um teste, tá? Vocês podem pegar, selecionar uma área do rosto, por exemplo, esse rosto que parece aparentemente bastante uniforme. Seleciona todo o rosto, depois vai com um baldinho, vai com forma, preencham todo naquele tom. Vai ficar um negócio super estranho, porque perdeu a nuance dos tons. E eu volto a dizer, esses rostos que são mais claros e estourados, pode parecer besteira, mas para mim eles são mais desafiadores, porque essa transição entre os tons é muito sutil. É um cinza um pouco mais claro, mas que se você não fizer aquela variação, vai ficar completamente estranho. Então, faça uma dica, tá? Pegue essa imagem específica, selecione o rosto todo e aplique um único tom. Vai ficar um negócio completamente estranho, sem volumetria, sem nada. A segunda parte também, obviamente, então essa parte de treinar a mão, tá? Treinar essa habilidade. Quando eu falo mão, quando você migra para o digital também, primeiro, no digital, obrigatoriamente os recursos, tá? Você ter recurso de pintar. Já pintei muito usando mouse, tá? Então, é coisa que eu peguei a habilidade por consequência, mas quem tem mesa digitalizadora, enfim, controle de pressão, esse tipo de coisa, então facilita bastante, ajuda bastante, mas não faz milagre, tá? Não acha também, às vezes a gente tem essa impressão, se eu tivesse um computador, se eu tivesse uma mesa digitalizadora, eu faria essa atividade fácil. E é o que eu disse, engana, tá? A pintura digital ela não é trivial, ela não é simples assim. Eu tenho esses recursos, tenho tanto a mesa quanto o computador, tá fácil, vou deixar para a última hora. Sai falso, tá? É o que eu digo. Geralmente, essa atividade de acabamento, os alunos acabam migrando para o manual, até porque conseguir esse acabamento mais próximo da imagem de referência para quem for pintar de fato é difícil, tá? Não é tão simples assim. Fica aquela coisa, justamente do erro que eu estava comentando. Fica aquela área muito homogênea, muito falsa, perde essas nuances que no lápis, às vezes, até por ter essa variação de pressão, essa variação de força manual, você consegue uma transição melhor. E sem falar da habilidade manual, né, que a gente já trabalha à mão há muitos anos, e não necessariamente uma mesa digitalizadora, um mouse e assim por diante. De acabamento dos elementos do rosto, tá? Eu já tinha comentado, mas só para reforçar. É legal treinar os isolados, tá? Então você aprender a fazer um olho, você aprender a fazer o nariz, você aprender a fazer a boca, até porque são detalhes muito diferentes, tá? Então o acabamento da boca em si, como eu disse, tem essas linhas, tá? Esses rastros, essa textura dos lábios, que é importante treinar, conseguir aprender a textura disso, tudo que é diferente do nariz, que é diferente do olho, assim por diante, e treinar esses elementos, a orelha, que eu sempre acho essa coisa bizarra, então treinar esses elementos em separado é importante para conseguir essa habilidade maior, mas mais ainda é pegar depois um momento e você conseguir integrá-los. Não é, mais uma vez, não é trivial você treinar essas coisas isoladas. Fiz um olho, fiz outro olho, fiz outro olho, fiz outro olho, nariz, 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 boca, 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 orelha, 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 e depois juntar isso tudo, tá? Então, às vezes fica estranho. Mais uma vez, no tradicional não acontece tanto, mas no digital acontece demais, tá? Quando você tem um rosto, o rosto é de um jeito, o olho está de outro, o nariz está de olho, não, de outro. Não são raras as vezes que um olho está diferente do outro. Então, não que você só vai copiar e colar, não é isso, mas o acabamento está diferente, tá? Então fica uma coisa discrepante. Isso acontece, tá? Acontece bastante por vício de usar seleção, de alternar materiais, o acabamento, então isso acontece bastante, fica estranho, tá? O tradicional, por utilizar mais
por utilizar basicamente um único material, por ter um controle maior e assim por diante. Então, não que não aconteça, mas é mais difícil, tá? O digital isso acontece mais, então tem que tomar um pouco de cuidado. Por fim, tá? Treino e paciência, não tem jeito, demora, acabamento demora, é assim, a vantagem que estabelecida a estrutura, siga a estrutura, mas tem toda essa parte do respeito dos valores tonais, da luz e sombra, de saber identificar e aplicar corretamente, tá? Então isso dá um trabalho, não dá para fazer de última hora, então a chance de você se frustrar é muito grande, e às vezes esse falso pensamento que tá em cima da hora, mas eu vou fazer digital então e vai dar tudo certo. Então, tanto eu quanto o Mike, nós temos exemplos de pessoas que não foram raros, que interpretaram dessa forma, tipo, eu me dei mal no tradicional, eu vou pro digital que eu vou fazer rápido, e não foram raras às vezes que ou ficou um resultado muito ruim, ou a pessoa se frustrou a ponto de voltar para o manual. Então, não ficou legal de jeito nenhum o digital. Como eu disse, para quem eu sempre sou a favor de experimentação, tá? Eu acho legal vocês experimentarem pintura digital, mas para quem está com a corda no pescoço, está tentando já para cima da hora e não tem muita habilidade com isso, eu diria, deixa para uma outra hora, tá? Não é tão trivial assim fazer esse acabamento de luz e sombra no digital de uma maneira que isso fique natural, tá? Então, sempre fica um negócio bastante falso e acaba comprometendo, principalmente para os primeiros resultados, tá? É muito comum isso. Então, tome cuidado. Beleza? Perguntas? Deixa eu ver a dica aqui. No digital, a dica que eu já vi é que quando vai chegando esse limite do quanto você pode variar os tons claros e escuros, a saída clarear, escurecer toda a imagem. Sim, você pode ir ajustando ela como um todo, né? Ajustar o brilho e contraste também tem algumas vantagens. Não tem jeito. Eu sigo a regra do Daniel, tá? Tem hora que tem que pôr em prática mesmo, não tem jeito. A gente pode escutar um monte, pode assistir um monte de vídeo e trancar o curso eu acho que já é um pouco radical demais, mas a gente... É interessante ver os vídeos, tá? Eu recomendo, então, principalmente esses vídeos tutoriais, é sempre legal pegar uma dica ou outra, mas não fiquem só nos vídeos não, tá? Tem uma hora que tem que colocar realmente a mão na massa, porque... E às vezes chega até a frustrar um pouco, tá? Você vê a pessoa fazendo, é tão fácil, tão simples, você vai fazer, não consegue, mas às vezes é questão de habilidade mesmo. Você vai apanhar um pouquinho e quando menos perceber, você vai desenrolar. Legal. Esse marco se garante demais, garante demais. Legal. Compartilha assim, por favor. Pode compartilhar lá com a galera. E assim, na verdade, ele tem sobre esse conteúdo e muitos outros, né? Então, tem o canal dele que é muito bom, mas sim, agora a corda no pescoço é essa, vamos pegar esse tema, depois quem tiver interesse se aprofunda mais em outras coisas. E é legal que ele fala um pouco de tudo, né? Ele fala um pouco da carreira também, então é bacana, eu gosto muito dos vídeos dele. E tem uma qualidade muito boa, né? Desenho da didática também. Beleza? Mais comentários? E é isso, gente. Então, se for o caso, também a gente faz aquele acompanhamento na quinta, tá? Para quem estiver mais desesperado. Mas, como sempre, tá? Não deixe de última hora. Quem tiver resultados, vai postando, vai pedindo dicas, vai pegando sugestões. Mas, no geral, é isso, tá? Então, se tiver ainda alguma dúvida, entre em contato. Para você que está acompanhando o conteúdo gravado, tá? Tiver alguma dúvida também, vale a mesma dica, tá? Posta o progresso. Até para a gente entender mais ou menos qual que é a dúvida, então se é algo mais pontual, e quanto mais compartilhar com o grupo é legal, porque vocês podem justamente ter a mesma dúvida, e às vezes vocês não estão sabendo, e aí a gente já consegue reduzir um pouco, responder de uma forma mais geral. Beleza? É isso. Então, basicamente é isso. Obrigado a todos, tá? Até uma próxima. Fiquem bem, fiquem com saúde, e vamos nos falando. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, boa tarde e, consequentemente, boa noite. Valeu. Boa tarde, professor. Obrigado pela aula. Valeu, boa tarde. Obrigado também.